Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. A gente segue trabalhando na nossa 11ª história. Se você não viu como ela começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E hoje é dia da gente seguir em frente com a história, né? A gente já finalizou a parte de preenchimento de lacunas, já decidiu bastante coisa sobre os nossos personagens, sobre a trama e sobre o universo onde a história se passa. E hoje, então, a gente vai começar a escrever dali para frente, né? O que acontece agora em que o nosso velho ator desejou, né? Apresentou um desejo de ir embora de Irlanda Superior, e o Ziane está meio sem saber o que fazer porque ele simplesmente não tem a credencial. Ele trocou a credencial dele por uma peça valiosa da sua coleção. Então a gente encerrou nesse impasse, nossa última cena escrita. O Ziane comunica para o Gaspar que eles não podem ir embora por causa disso. O que eu quero fazer aqui, né? Eu pretendo fazer uma ruptura breve entre os personagens, né? Fazer com que o Ziane pense que ele vai ser deixado para trás, porque o velho ator não vai se sujeitar a uma travessia perigosa, uma travessia longa, porque ele está doente, né? Ele está debilitado e tudo mais. Então, em princípio, vai ser feito dessa forma, e depois, eventualmente, a gente vai fazer com que eles sigam viagem juntos, né? Então, a ideia hoje é trabalhar nessa dinâmica e fazer o desfecho dessa situação deles aqui. Então, vamos lá. Eu tenho duas opções aqui, né? Uma é interromper a cena como ela tá, né? Com o Gaspar perguntando, meio surpreso assim, por que eles não podem ir embora. Em princípio, eu acho que é melhor continuar o diálogo, né? Mas pode ser que depois eu altere isso, né? Então vamos ver aqui como é que a gente pode seguir em frente. Bom, dei continuidade ao diálogo aqui, um trechinho pequeno só para a gente começar. Antes fechava assim, né? Não podemos, o Ziane falando, e o Gaspar perguntava como? E aí eu continuei. Eu perdi minha credencial. O expressivo rosto de Gaspar nublou no mesmo instante. Ziane sabia bem o que precedia aquela mudança de feições. Não, você não perdeu. Não poderia perder a única coisa que garante a nós, artistas, a liberdade. Não arriscaria tirar do esconderijo esse precioso item, sem necessidade, a não ser que tenhamos sido roubados. Diga-me então, colecionador, fomos roubados por acaso? Invadiram nosso quarto enquanto bebíamos e negociávamos pela noite e nos roubaram? Então eu quis aqui fazer aquele monólogo mesmo exagerado, né? Ele é um personagem performático mesmo, né? Um personagem que meio que dramatiza as coisas já naturalmente. Então eu estou tentando só seguir nessa linha. Ziane pegou ar para falar, mas não teve tempo. Não, não fomos roubados. E você não perdeu a credencial. Então aqui eu estou cortando, estou indo direto ao assunto, né? Porque o Gaspar é inteligente o suficiente para perceber, né, a situação. Então a gente não precisa fazer com que o Ziane conte com todas as palavras o que aconteceu. Outra coisa que eu quero aqui é enfatizar a função e a importância da credencial, né? Como esse território que eles estão viajando é perigoso e vigiado. Então isso a gente vai tratar nesse instante, né? Eu quero deixar claro aqui para o leitor a desvantagem de não ter a credencial, né? E também já mencionar a questão de ter alguém, né, que vai atravessar as terras seguras, né, indevidamente, com as credenciais do Ziane, né?
Beleza. Então segui mais um pouquinho. Depois do pequeno monólogo do Gaspar, né? Bem, Ziane pegou ar para falar, mas não teve tempo. Não, não fomos roubados. E você não perdeu a credencial. Não, confirmou o colecionador de cabeça baixa enquanto tocou a bolsa em sua cintura. Era uma oportunidade imperdível. Nunca vi um fragmento como esse e... Isso aqui é em cima. Gaspar cobriu o rosto fechado com pura tristeza. Além do mais, estávamos aqui há tanto tempo, pensei que teria oportunidade de conseguir outra antes que chegasse a hora de partir. Então, em troca de mais um pedaço de vidro inútil, está preso aqui, enquanto o bandido com quem negociou cruza livremente a passagem dourada. Então aqui era uma coisa que eu não tinha previsto antes, né? Mas eu vou deixar o Gaspar então desprezando, né? Esses fragmentos do vidro. A minha ideia inicial era que ele tivesse mais ligação com a artomancia, por ele ser um velho ator e tudo mais, né? Então, que ele valorizasse mais tudo que tivesse a ver com ela, né? Com a artomancia, os artomantes e tal. Mas, como agora a gente deu um background diferente para o Ziane, o contraste vai beneficiar, né, a história. Então, o Ziane vai ser o entendido e o que vai valorizar os fragmentos, como a gente já determinou. E, em contrapartida, o Gaspar, embora seja um ator, né, e valorize bem o ofício do ator, ele não vai valorizar na mesma proporção os artomantes, a artomancia e tudo que tiver ligado a ela. Beleza. Então aqui a gente já pode começar a introduzir a questão do declínio da saúde do Gaspar, né, e por que ele não quer ir embora e tal. O Ziane vai cair em si, né, de que realmente o seu parceiro de viagem envelheceu, que ele não se encontra na melhor forma, tanto física quanto emocional, né. Ele não quer aceitar essas mudanças, então ele vai questionar, né, alguma coisa assim, tipo, esse não é o meu parceiro de viagem de sempre, né, alguma coisa aconteceu aí, que tá vendo. Vou escrever aqui, vamos ver o que dá. Não sei se ficou tão legal, né? Ei, esse não é o Gaspar Carezan falando. Eu lembrei que o sobrenome dele é Carezan e eu não tinha usado em nenhum momento, né, da história, então vou passar a inserir, que é um bom sobrenome, né? Não aquele com quem viajo pelo mundo, que sempre diz que artistas não são como homens comuns. Então, não posso partir agora, o que importa? Não devemos nos preocupar com as coisas tanto assim. O que aconteceu com você? Não sei, eu estou bem certo com relação a essa parte aqui. Acho que vou dar uma mexidinha. Vou retirar esse pedaço aqui. Acho que não precisa, a gente não precisa ir tão longe, né? Aqui com as coisas que ficou fraco também, com a realidade. Não devemos nos preocupar com a realidade tanto assim. O que aconteceu com você? Agora nós vamos ver, né, ele expondo o que aconteceu com ele. Na verdade, eu vou fazer a mesma coisa que aconteceu com o Ziane, agora invertido, né? O Ziane vai pressupor certas coisas, não vai precisar que o Gaspar conte tudo. Eu acho legal isso na interação dos dois. Nem sempre eles precisam contar tudo um para o outro. Eles vão já deduzindo, né, o que aconteceu. Então, o velho ator sentou-se com dificuldade em um dos caixotes. De fato, as pessoas têm preocupações que jamais vou compreender. O tempo não está favorecendo a plantação, os filhos não obedecem, os donos das terras cobram impostos altos demais. Nada disso faz parte do nosso mundo. Acho que isso aqui fica legal entre aspas, né? Ainda não sei qual é a melhor maneira de escrever essa passagem, mas eu quero que ele enumere algumas coisas que sejam comuns a esse mundo onde eles vivem, né? E isso é bom, não somos livres, é o que sempre diz. Agora a gente chega no cerne da questão, né?
Beleza. Consegui encaixar aqui o que era o título da história, né? A última apresentação. Não sei se eu vou manter esse título, mas eu estou tentando encaminhar a história para essa direção, né? Então ficou assim. E isso é bom, não? Somos livres. É o que sempre diz. E aí ele retrucou, né? Quando eu continuei, somos livres dessas preocupações, sim. No entanto, a vida que levamos nos traz outros problemas e aflições. Não entendo. A solidão, por exemplo. Quando estamos perto do fim, desejamos as preocupações daqueles que não são tão livres quanto nós. Subitamente, tudo ficou claro para Ziane. Na verdade, ele já sabia, apenas não queria admitir. O tempo passou. O grande Gaspar Caresan envelheceu e talvez estivesse muito doente. Ou então, um homem sensível à estrada como ele simplesmente fosse capaz de antever a curva final. Quero estar em casa quando tudo acabar. Quero escolher quando e onde será minha última apresentação. Beleza. Vamos dar um tempinho agora para o Ziane tentar encaixar na cabeça, né, isso que ele está admitindo para si próprio nesse momento, né, o que ele está compreendendo. E novamente a gente volta para o tema da história, que é a questão das separações, do desapego, né, das coisas da vida, desapego da rotina, desapego daquilo que se conhece em busca do desconhecido. Né? Então, vamos botar uma frasezinha aqui para poder a gente pontuar isso. Então eu continuei assim. À sua frente, Ziane não via mais a fachada da estalagem ou a carruagem, e sim um mundo impreciso, onde tudo que conhecia deixava de existir. E onde vai ser? O quê? Sua última apresentação. Em casa, já disse, com minha família. Para mim, sua casa sempre foi a estrada, e eu era sua família. Então essa dualidade também a gente trabalhou naquela sessão, né, de background, o fato deles terem criado um vínculo viajando, né, e esse vínculo é meio ponto de apoio aí para a gente gerar o conflito da história a partir de agora. Protetores. Nasci naquela cidade, mas jamais quis retornar. Aqui acho que dá para mexer, né? Nasci naquela cidade, ficou meio... Nasci na cidade dos heróis. A gente já estipulou que ela se chama Protetores por causa disso, né? Os heróis foram morar lá depois que acabou a grande ameaça do passado e tudo mais. Assim fica melhor. Quando chegamos aqui, percebi que não tinha forças para ir adiante. Esse pedacinho dá para mexer, né? Porque não foi bem isso que a gente estabeleceu, mas eu deixei assim só para a gente manter a história rolando, né? No fundo, Landa Superior é um bom lugar para morrer. Temos ótimos doces e ouvintes atentos na estalagem. Então aqui eu estou aproveitando duas características que eu já citei na história para fortalecer o world building, né, a construção de mundo, esse cenário que a gente está criando. Primeiro a questão dos doces, eu já citei essa confeitaria e já falei que Landa Superior era conhecida por isso e que os doces da cidade agradavam os nobres que sempre passavam pela cidade. E a outra coisa são os ouvintes na estalagem, porque antes a gente mostrou também o Gaspar contando histórias por lá. Então, sempre que a gente pode, a gente vai fortalecendo o cenário, né? Vai dando mais vida a ele, relembrando das características que já foram citadas para poder deixar tudo mais real, né? Tudo com um pouquinho mais de força para o leitor. Na verdade, o que separa esse trechinho aí que eu estou escrevendo, que eu estou trabalhando nesse episódio, de virar uma barriga na história, é justamente esse tipo de informação, né? A gente está trabalhando aqui, além do cenário, como eu já falei, as personalidades dos nossos dois protagonistas, o conflito entre eles, o vínculo que os dois têm e como a gente vai trabalhar a ruptura e a reaproximação dos dois, né? E ao mesmo tempo as personalidades deles, o histórico, né? Aquilo que a gente já decidiu no background, a gente está tentando passar um pouquinho agora, seja nos diálogos, seja nos maneirismos de cada um, nas reflexões, tem pequenos pontos de reflexão e isso também ajuda a imprimir valor, né, nesse trecho da história que a gente está trabalhando. Então isso é uma coisa que eu já falei várias vezes e que é sempre interessante repetir, né? A gente tem que se preocupar com a intenção de cada trecho que existe na história. Aqui a trama não está avançando muito, a história não está avançando, parece que os personagens estão no mesmo lugar, mas não estão. Né? A gente está avançando certos aspectos psicológicos e da interação entre eles, né? E isso é uma regrinha básica, né, da escrita. Se a gente não está mostrando mais dos personagens, não está mostrando nada sobre o mundo, não está desenvolvendo a trama, provavelmente o trecho que a gente está trabalhando é dispensável, né?
E eu acho que não é o caso, por enquanto, né? Então vamos seguir para ver se a gente consegue finalizar essa cena com uma pequena ruptura entre eles para a gente resolver no momento seguinte, né? Então eu resolvi aproveitar a oportunidade aqui que ele está falando da questão da família, né, para trazer a informação de que ele recebeu uma mensagem de algum familiar enquanto ele estava em Landa Superior, como a gente tinha determinado antes, e um bilhete, alguma coisa assim. Não me aprofundei muito, ainda não sei se é o suficiente para o leitor entender, senão a gente volta aqui depois e desenvolve, né? Então ficou assim: seus olhos úmidos e opacos passearam pelo ambiente por um instante. Depois ele puxou de sua própria bolsa um pequeno retângulo de papel. Mas então eu recebi essa mensagem. Eles sabem que estou aqui e eu quero estar com eles quando tudo acabar. Tá bem primário, né, esse trechinho, mas eu vou deixar em caráter de registro, depois eu volto e reescrevo essa parte aqui para poder ficar um pouquinho mais sofisticada, né? Vamos lá, o Ziane, apesar de tudo, ele é orgulhoso, né? Ele já entendeu os motivos, né, as questões do Gaspar. Eu acho que nesse primeiro momento aqui, também se sentindo culpado, talvez, né, refletindo sobre o que ele fez, a questão de trocar a credencial por um fragmento do vidro, né? Então ele vai realmente sair do caminho, vai dizer, então tá, então eu vou ficar na cidade enquanto você segue, né, para ter seus últimos momentos com a sua família, né? Então, é justo, ponderou Ziane. Pode ficar com o mapa. Aqui eu também estou lembrando de mais um item, né, que eu apresentei no início dessa cena, um mapinha onde ele marcava todos os lugares por onde os dois já haviam passado. Vou retirar minhas coisas da carruagem. Não quero atrasá-lo. Gaspar acenou com a cabeça, espremendo os lábios. Nada mais foi dito. Pouco depois, o colecionador voltava sozinho para seu quarto na estalagem. Então aqui sim eu acho que é um bom momento da gente encerrar essa cena. Provavelmente eu vou continuar do ponto de vista do Ziane mesmo, né? Eu ainda tenho uma pequena reflexão que ficou aqui embaixo, que agora que eu estou lembrando. Essa parte superior aqui a gente usou, esse trechinho final aqui eu acho que a gente não trabalhou. Então a gente pode, isso pode ser o mote para a gente começar a próxima cena, né? O próximo momento. Uma coisa mais reflexiva e introspectiva do Ziane. Beleza, então a gente andou isso aqui hoje, né? A gente tinha parado aqui e a gente andou esse trecho todo. E assim a gente tem então um momento em que os dois pretendem se separar, né? Ou pelo menos essa cena insinua isso. Então o Ziane volta para o seu quarto da estalagem, a gente vai de repente fazer ele dormir durante o resto do dia, acordar de noite para poder entrar ali na sua vida de novo de negociações e tudo mais, as atividades noturnas ali de Landa Superior. Gaspar pretende seguir viagem com a sua carruagem, mas provavelmente não é isso que a gente vai fazer acontecer, né? A gente quer que os dois partam juntos, então agora a gente precisa de um momento de reconciliação e isso tudo vai fortalecer os personagens, né? Todo esse pedaço de preparação que a gente está fazendo é para justamente fortalecer os personagens para que as experiências que eles vivam dali para frente sejam mais significativas. Pode ser que eu decida que eles vão se separar daqui para frente? Pode ser, mas é provável que não. A gente vai ver como é que vai acontecer, qual vai ser o destino de cada um desses personagens no episódio que vem. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de world building, de construção de mundos, tem também a playlist da nova série do canal, Universo Planos e Fugas. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.